Boa noite, irmãos. Que a paz de Deus esteja com todos nós. Vamos iniciar fazendo a oração que Jesus nos ensinou. Levamos nosso pensamento a Deus, deixamos que essa energia maravilhosa entre o nosso chakra coronário, fortaleça todos os nossos chakras, todos os nossos corpos sutis, que nós possamos, assim, fortalecidos, fazer uma boa reflexão sobre aquilo que Jesus nos ensinou e que é tão importante para a gente continuar batalhando aqui no planeta Terra. Vamos lá. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja. Eu vou abrir aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, vamos ver o que aqui os nossos amigos espirituais mostram para nós hoje aqui. Vou pular o assunto. Não. Saiu aqui desigualdade das riquezas. Vamos lá. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Vamos ver. Lucas escreveu que Jesus assim falou. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou ele vai odiar a um e amar o outro, ou vai se afeiçoar a um e desprezar o outro. Não se pode servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon. Já Mateus, Lucas e Marcos escreveram um pouco mais. Vamos ver. Um jovem aproximou-se de Jesus e perguntou: Bom mestre, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? E Jesus lhe respondeu: Por que você me chama de bom? Só Deus é bom. Se você quer alcançar a vida eterna, siga os mandamentos. Que mandamentos? Perguntou o rapaz. E Jesus respondeu: Não matar, não cometer adultério, não roubar, não prestar falso testemunho, honrar pai e mãe e amar o próximo como a si mesmo. O jovem então replicou: Sigo todos esses mandamentos desde que cheguei à mocidade. O que ainda falta? E Jesus respondeu: Se você quer alcançar a vida eterna, venda tudo que tem e dê aos pobres, e então receberá um tesouro no céu. Depois venha e me siga. Porém, o jovem, ouvindo essas palavras, retirou-se muito triste, porque possuía muitos bens. Então Jesus disse a seus discípulos: Em verdade, eu digo a vocês que é bem difícil um rico entrar no reino dos céus. E acrescentou: É mais fácil uma corda passar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Isso precisa ser um pouco esclarecido, porque essa transcrição foi feita há muito tempo atrás e não foi feito de alguém que ouviu Jesus falando. Portanto, não conhecia exatamente o contexto de todas as falas de Jesus. Então, isso precisa ser um pouquinho mais esclarecido. O que é mamon? Não se pode servir a Deus e a mamon. Mamon é materialidade. É dinheiro, bens ou coisas que são materiais. Quando Jesus diz não se pode servir a Deus e a Mamon, significa que nós precisamos prestar atenção no apego que nós temos às coisas da matéria, na importância que nós damos para o dinheiro, para a riqueza, para aquelas coisas que nos dão valor aparente. Né? Há pessoas que investem muito na aparência pessoal, na casa, nos bens, nos seus veículos, porque acham que isso vai lhe dar uma certa importância dentro do contexto social. Então, se a pessoa ficar muito focada em ficar cuidando muito da aparência física, muito, eu disse, cuidar da aparência física é importante. Você precisa se cuidar, né? Se tratar bem, manter seu corpo saudável, com boa aparência, estar limpo, tudo isso aí faz parte do nosso trabalho conosco mesmo. O que nós não precisamos fazer é exagerar nesse cuidado, né? Ou seja,
andar com roupas caríssimas, se encher de joias, fazer trocentas cirurgias no rosto para ficar mais bonito, recortar o corpo inteiro para ficar com um modelo, né, de corpo que é um modelo ideal para o comércio, não para a gente viver. Né? Eu não preciso ser um cara de barriga chapada, todo musculoso e forte, para ser um homem bom, um homem saudável, um homem que faz aquilo que precisa ser feito para o seu próprio crescimento e para o crescimento das pessoas à sua volta. Então, essa aparência de saradão é uma questão de vaidade, né? Pessoal. Se eu me fixo muito na minha vaidade, na minha aparência, nas coisas que eu quero, eu vou provavelmente cuidar pouco daquilo que é essencial para mim aqui na Terra. Eu vou deixar de lado aquelas coisas que eu me programei para fazer e vou ficar mais tempo cuidando da aparência, de parecer ser para os outros, talvez até algo que eu não seja. Não é? Eu posso ser todo saradão, todo bonitão, e internamente não seja um cara exatamente como precisava ser, ou seja, tão honesto, tão solícito, tão amoroso, sabe? Essas coisas ficam em segundo plano. Então, quando ele diz que você não pode servir a Deus e a Mamon, significa que você não consegue, né, servir a Deus em sua plenitude se você passa a maior parte do seu tempo cuidando da sua vaidade, cuidando da sua aparência, cuidando dos seus bens, só pensando em ter mais, em ter o carrão último tipo, que vai fazer com que você apareça entre os vizinhos, você como um cara bem-sucedido financeiramente, profissionalmente. Será essas coisas todas que, quando você aprende a focar mais na espiritualidade, quando eu falo de espiritualidade, é tudo aquilo que nos eleva como espírito, você vê que essas coisas não são importantes. Então, amar a Deus, sim, em primeiro lugar, sempre, né? E estar em conexão com Deus, sim, sempre, né? E o restante, daquilo que nós precisamos ter e fazer na nossa vida material, que seja para a nossa manutenção física, para a manutenção da nossa família, para que a gente possa viver com uma certa tranquilidade, né? Não passar necessidade, não sentir fome, não ficar desabrigado. Nós todos temos que trabalhar em função disso. Nós temos algumas coisas para manter. Nós temos que ter um teto, temos que ter alimentação, temos que ter vestuário, mas temos que ter o suficiente, não exageradamente. Entendeu? É difícil, né? Porque desde o surgimento da Revolução Industrial, que aconteceu lá por volta de 1800 e alguma coisa, a produção de bens ficou muito facilitada e barateada, de maneira que as pessoas passaram a ver a possibilidade de ter mais coisas do que tinham. E com esse crescimento da indústria, as indústrias, para vender mais, criam sempre mais coisas, né? Então, os caras que inventaram o carro, eles fazem todo ano um modelo novo, para que você troque o seu carro velho inteiro, né, por um carro novo. Você não precisa trocar o carro novo todo ano. Eu tinha um carro bom, né, há 15 anos. Agora, há poucos dias, eu disse, agora está na hora de passar para um outro carro, porque esse aqui, ele começou a dar os probleminhas lá do motor, não é comum aquele carro dar problema, é um Toyota, não precisa dar problema, mas quando começou a dar as cirurgias dele, eu acho que por conta de uma gasolina que eu não venho botando, que era batizada, eu decidi, então, passar por um outro carro, que também é bom e provavelmente vai ficar... Acho que tem um filho de vida, não pretendo estar trocando de carro todo ano. Então, nós precisamos ter o que é bom para o nosso conforto. Sim, o conforto material é bom, a gente precisa estar bem instalado e bem seguro de que tem alimentação adequada, esse troço todo. O que não pode é viver só em função disso. Tem gente que dedica todo o seu tempo para essa função. Vou ver o que é mais aqui que o Kardec falou. Ele falou em resguardar-se da avareza. Vamos ver o que é isso. No meio da multidão, um homem disse a Jesus: Mestre, ordena a meu irmão que divida comigo a herança que recebemos. E Jesus lhe falou: Homem,
Quem lhe disse que eu sou juiz para fazer partilhas? Depois acrescentou: tenha cuidado para não ser avarento, porque a nossa vida não dependerá da abundância dos bens que possuímos. Jesus depois lhe contou essa parábola. Existia um homem rico cujas terras haviam produzido muito, e esse homem pensava consigo mesmo: o que farei? Não tenho lugar para guardar tudo que vou colher. Ah, já sei, pensou ele. Derrubarei os meus celeiros e construirei outros maiores ainda, onde colocarei toda a minha colheita e todos os meus bens. E então direi à minha alma: você tem agora muitos bens de reserva que irão durar anos. Descanse, coma, beba e divirta-se. Porém, Deus, nesse mesmo instante, disse a esse homem: você é insensato, sua alma será arrebatada ainda esta noite. E para quem ficará tudo que acumulou? O mesmo acontece com aquele que guarda tesouros para si mesmo, mas não é rico perante Deus. Ou seja, o cara às vezes fica juntando tesouros, né? Mas quem disse que ele vai durar 700 anos para usufruir de tudo aquilo, né? Não vai precisar de tanto. Tenha o suficiente para viver conforto, né? Separador de cabeça. Tem para administrar. Ah, sim, sim. A partir do momento que você começa a acumular muitos bens, além da sua preocupação em arregimentar mais bens, você ainda tem a preocupação de cuidar do que você tem, né? Porque aí é o medo de ser assaltado, o medo de ter a casa invadida, né? E aí tem que contratar a empresa com câmeras, sabe? O medo do apagão. Pode falar, pode falar. Medo do apagão? O apagão vem aí, né? O rio chora, né? O rio chora. Dizem que o apagão vem aí você tem que ter uma reservazinha para se alimentar, né? Mas todas aquelas coisas que você achava que ia estar usufruindo, não vai dar, vai ficar tudo aguardado, não tem onde usar, não tem onde ir, né? Então, assim, nós podemos ter dificuldades com o planeta, como é possível que aconteça, não sei isso, posso afirmar isso. Não tenho essa visão para ver essas coisas e dizer. Mas nós temos problemas de outra ordem, de ordem política, né? De ordem financeira, global, que, de repente, o povo inventa, estão lá no Oriente Médio jogando bomba um em cima do outro, né? Até onde isso vai, né? Isso pode ficar só entre eles, mas depois eles podem resolver ampliar esse negócio se alguém se meter, e pode acontecer de iniciar a tal da 3G, né? Ou seja, a Terceira Guerra Mundial. Se acontece uma tragédia dessa para nós no planeta, vai ficar complicado, né? Pode acontecer uma destruição em massa. Eu não sei. Eu prefiro nem pensar nesse assunto. É assustador para mim. Mas existe essa possibilidade, né? Existe essa possibilidade. Eu nem vejo muito noticiário, não, para não ficar muito tenso. Mas é possível. Então, que tenhamos o suficiente para nós, que possamos cuidar da nossa vida. Dedicar mais a concluir aquele trabalho que nós nos propusemos a fazer aqui na Terra. Não é? Qual é o principal foco que nós temos que ter na nossa vida? Não é só juntar coisas, fazer compra em supermercado, comprar roupa, isso e aquilo. Não. Isso aí é necessário para a nossa manutenção física. Mas por que nós estamos aqui? O que nós estamos fazendo aqui? Nós não temos um plano. Não viemos para cá com um plano de crescer, ampliar a nossa amorosidade, para crescer a nossa vibração, para nos tornar seres humanos melhor. Então, isso chama-se evoluir, né? Nos tornar, aumentar a nossa vibração, crescer como ser espiritual. Esse é o nosso papel principal aqui. Nós não podemos ficar deixando isso em segundo plano. Não podemos deixar isso em segundo plano e focar toda a nossa atenção só na materialidade. Quando ele diz não se pode servir a Deus e a Mamon, significa que você não pode achar que pode querer fazer as duas coisas com a mesma intensidade, né? Porque se você dá muita atenção para o material, falta tempo para você dedicar ao espiritual. Então, você precisa ver o que é mais importante na sua vida. O que é mais importante para você nessa existência? É realmente ter uma casa muito linda, confortável, com todos os recursos da modernidade? Ou é você ter
peito, um interior, uma alma limpa, amorosa, alegre e feliz. Qual é o mais importante para nós? Você acha que se você tiver uma casa maravilhosa, um carro maravilhoso, casa no sítio, casa na praia, casa não sei onde, você acha que você vai ter tranquilidade para usufruir disso tudo, sem o constante medo de ser assaltado, medo disso, medo daquilo? É consequência de quem tem muita coisa, é o medo que vem junto. E quando a gente passa a ter muito medo de perder as coisas que tem, a gente perde o foco da nossa existência aqui. Então, trabalhar o suficiente? Sim, precisamos. Ou, aliás, o dia é dividido em três turnos de 8 horas, né? 8 para dormir, 8 para trabalhar e 8 para cuidar de nós. 8 para cuidar de nós. Certo? Nesse cuidar de nós inclui aí alimentação, higiene, e o que mais? Estudo. Aí o que mais? Estudo, claro, né? E aí é estudo ou é televisão? Estudo, Joguinho. serenidade, joguinho, as bets. Que cara de jogo. De Lego. Não, preste atenção, nós não temos mais muito tempo. Bom, eu com 74 anos, eu digo isso, né? Não tem mais tanto tempo assim para ficar dando mole, de ficar perdendo tempo à toa. Vamos aproveitar um pouco mais o nosso horário. Nós precisamos entender que precisamos dedicar dessas 8 horas, deve sobrar pelo menos uma. Jesus Cristo, deve sobrar pelo menos uma, que a gente pode dizer assim, agora aqui é para focar no meu interesse, para mim me perceber, para saber se eu estou bem ou não, para saber o que é que estou fazendo, quais fazer planos para melhorar internamente. É mais importante melhorar internamente do que externamente. Externamente não tem erro. A gente vai envelhecendo e a carcaça vai enrugando mesmo, né? Não adianta retalhar tudo, porque vai chegar lá, né? Não adianta retalhar tanto assim. Nós precisamos prestar mais atenção na qualidade e na beleza do nosso interior, porque é essa que vai restar quando nós deitarmos naquele caixãozinho, sabe? O que vai sobrar? O caixãozinho vai levar esse corpinho para a terra, ou para o crematório. Mas o que é que sobrou ali? O interno. E como é que está o interno? 10, ficou tão brilhante quanto eu queria que o físico tivesse, né? Ou seja, ou não. Cuidei tanto do físico que o interno ficou murcho do jeito que chegou aqui na Terra. Não, né? Aí não, aí é furada, porque a gente veio para cá, vive esse tempo todo. Nem todo mundo tem uma vida só de flores. Não existe isso, né? Tem flores e tem dificuldades também. E às vezes há pessoas que vivem com muitas dificuldades. Ou seja, as provas são muito constantes para o despertar da pessoa. E ela fica dando sopa, ao invés de encarar as dificuldades como possibilidades de crescer, não, fica reclamando dos problemas e focando naquilo que não é tão importante assim. Não servir a Deus e a Mamon, sabe? Não dá. Não dá. Nós temos que optar, né? Então, assim, servir ao Mamon, ou seja, ao material, no exato tamanho que nós precisamos para viver com tranquilidade e com segurança. Certo? E o resto do nosso tempo, que aí sobra bastante ainda, é para dedicar ao nosso crescimento como ser humano. Que não é dentro de um mosteiro, não é cercado em algum lugar aí. É aqui, trabalhando mesmo com as pessoas. O nosso material para fazer esse trabalho são as pessoas à nossa volta, porque o trabalho interno tem muito a ver com as relações interpessoais. É nessas relações interpessoais que aflora em nós tudo aquilo que o ser humano tem. Desejos, raivas, ódios, vingança, felicidade, alegria, tudo está lá dentro. Nessa que a gente se defronta dessa relação com outros seres humanos. Foca nisso, em melhorar essa relação. Mas tem aquele cara que é uma peste. O que Jesus disse no outro momento? Ama teu inimigo, querido. É ruim, é difícil, né? Mas faz um esforço, e pelo menos deixa de detestar o cara, né? Dá uma suavizada, sei lá, ele
vive a vida dele, eu vivo a minha, e vamos nessa em frente, né? Enquanto estáis frente a frente. Ah, sim, sim, ele lembrou uma coisa que é importante mesmo, enquanto o cara está por aqui. Porque se depois o cara não está mais por aqui, cara, tu pode arrumar uma encrenca que tu não vai poder consertar tão cedo. Porque o cara pode estar aqui grudado em ti, te sugando a energia, né? Ou foi embora. Aí? Ah, sim, ou foi-se embora para outro universo, né? E a gente não tem mais essa chance de se recuperar esse problema, resolver, aprender isso aí. Então você vai carregar essa marquinha com você, vai ter que fazer tanta coisa para poder sanar isso aí que muitos outros caras desse com essa situação vão aparecer na sua frente para que você possa, então, dominar isso. E aí, se aparecer uma outra praga, né, igual aquela, na sua frente, e você, ao invés de for para o embate, você abraçar, quem sabe você não resgata aquele problema do passado. Porque é a situação que está ali dentro que precisa ser resolvida. O cara era só um. A situação, essa você vai ter que enfrentá-la em qualquer lugar que você estiver, sabe? Isso passa muito pelos pelo nosso ego, por aquilo que nós pensamos que somos, que queremos ser, aquela coisa toda maluca, né? Do ego. O ego é doido, né? Não, o ego é muito doido. Se a gente der muita trela para o ego, a gente só vai se ferrar. Ego nós temos? Ele tem assim uma medida em que ele nos bota para cima, né? Então eu me gosto, né? Eu sei do meu valor, essas coisas são importantes que a gente saiba. Mas quando a gente já começa a ser o mais gostoso, o menorzão, o bonzão da parada, aí já ferrou a parada, já ferrou, porque aí não tem nada a ver, né? Eu não tenho que ser o melhor entre os outros. Eu tenho que ser o melhor de mim mesmo, do que eu era antes do que eu sou agora. Eu não tenho que ser melhor que ninguém. Cada um é como tem que ser, está no seu nível, está no seu trabalho, e eu tenho que ser o melhor eu, que a minha encarnação, que esse personagem que eu estou interpretando agora nessa existência, seja o melhor trabalho que eu já fiz em toda a minha existência de espírito. Que essa versão desse ser que se apresenta através de mim aqui, seja a melhor versão que eu tenho de toda a minha existência. Eu não posso querer agora aqui ser menos do que eu já fui no passado. Não tem como ser. Porque aquilo que eu fui no passado está incorporado dentro de mim. Ele aparece em todas as minhas atitudes. A bondade, a felicidade, a alegria, a amorosidade. E também a inveja, aquela guinha-guinha, tudo que a gente tem por dentro, que pode aparecer, né? Então a gente tem que estar atento para neutralizar essa ação do ego, a parte negativa que também tem. A parte positiva do ego, que é aquele de eu me amo, isso é importantíssimo. Eu me amo, eu me respeito, eu reconheço que eu tenho valor. Isso tudo é bom. O que não pode é querer fazer com que isso suba a cabeça e você saia achando que você é, cara, top das galáxias. Né? Top das galáxias é Deus. Né? E eu estou trabalhando para chegar lá. Todos nós estamos trabalhando para chegar lá. Então, pense nisso aí. Aquelas 8 horas que sobra para nós, o que é que eu vou fazer com ela? Vou dormir 4 à tarde? Vou pegar um livro, passar 1 hora lendo? Vou fazer um trabalho voluntário? Essa é uma quente, né? Um trabalho voluntário, 1 vez por semana, pelo menos, né? Isso bota bastante a ânima, ou seja, a alma para cima. Hein? O que o espiritismo chama de bônus hora. O bônus hora é aquilo que a gente faz de bom para nós e que nos acrescenta. Então, pense nessas 8 horas. Faz uma continha aí, quanto tempo você leva preparando sua alimentação, quanto tempo leva comendo, depois quanto tempo leva dormindo, quanto tempo passa na frente da televisão vendo novela, vendo repórter, essas coisas. Rapaz, é um desperdício de tempo. Se vai parar em frente a um aparelho de televisão, em frente a um computador, que seja para fazer algo que lhe traga conhecimento, que lhe traga crescimento como ser, sabe? Está cheio, a internet hoje facilita bastante esse trabalho de autoconhecimento. É só você sintonizar o canal certo, né? Procura lá, o YouTube tem 300.000 coisas, procura lá só o que você quer. Aquela bagaceira de novela, aquilo, deixa de lado. Ninguém precisa ver o drama dos outros.
Nós já temos a nossa história. A nossa novela está rolando aqui já faz tempo, né? Tô ligado? Que a gente está interpretando aqui um ser de uma novela que nós estamos, onde nós somos o ator principal, o diretor, o escritor dessa novela, somos tudo. E estamos aqui interpretando. Diga. Sim? Pois então, estou falando da importância de administrar esse nosso tempo. Esse nosso tempo ele é importantíssimo. Olha, e porque é o seguinte também, não podemos esquecer. Quantos dias mais, quanto tempo mais nós teremos esse tempo? Sabe, ó, eu estou com 74. Tá, se eu viver mais 10 anos, eu tenho, então, mais 10 anos a cada 4, 5 horas por dia, eu sumo aí as horas que eu tenho. Eu vou ver que não é assim milhões de horas, não. É um número que acaba logo ali na frente, né? E eu vim aqui para fazer esse trabalho, eu preciso saber o que é que eu já fiz. O que é que eu já fiz daquilo que eu me planejei para fazer? Você não sabe? Como é que você era quando chegou aqui? Como é que você está agora? Mudou alguma coisa? Ou você continuou mesmo? Ou você é daquele tipo que diz assim, ó, eu não mudo nada. Sabe? Tem gente que diz assim, né? Eu sou assim mesmo e não mudo. Eu sou assim mesmo e não mudo. Eu já escutei gente dizendo isso. Eu sou assim mesmo e não mudo. Eu acho que até eu também já disse isso. Sabe? E quando disse, me arrepiei. Assim, como é que é mesmo? Mudo sim. Eu sou assim mesmo e não mudo. Já vi gente dizendo isso. Meu Deus do céu, isso é a negação do que a pessoa se propôs a vir fazer da Terra, né? Que é mudar, né? Constantemente. Para melhor, a gente nem sabe o que é ser tão melhor assim. Você não tem ideia. Às vezes a gente conhece pessoas que são tão boas que a gente diz assim, poxa vida, queria ser que nem esse cara. Então pergunta para ele o que ele fez para ser assim, sabe? Pergunta o que ele fez. Ele vai te dizer tudo que ele, as arestas que ele aparou na vida dele, o que ele deixou de lado, tudo aquilo que ele disse, isso não me interessa. Falei disso na semana passada, né? Na outra, né? Isso não me interessa. Ele disse isso muitas vezes para muitas coisas e as coisas foram embora, né? Então temos que botar foco naquilo que me interessa, porque o que eu quero saber é o que me interessa, o que eu vim fazer para crescer como ser humano, para me tornar cada vez um ser humano melhor. Eu falo sempre isso, né? Mas isso aí está o resumo da ópera aqui, do que Jesus falou, né? Ele falou isso o tempo todo, de diversas formas, em diversas maneiras, né? Tá legal? Então vamos lá. 10 para as 7 tem estudo, né? Falou? 10 para as 7. Tem um outro link, né? Com estudo. Então nós vamos encerrar esse aqui com a oração que nos leva àquela pessoa maravilhosa que deu o nome a essa casa e que trouxe ao mundo o nosso Mestre Jesus. Aquela pessoa que também está sempre ao nosso lado, sempre que nós nos conectamos com ela, e que pode nos ajudar a crescer e a visualizar o nosso caminho com mais clareza. Vamos nessa? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, seus filhos, agora e na hora do nosso desencarne. Que assim seja. Um grande abraço, até a próxima oportunidade.